Fala, meu fera, beleza? Tô aqui mais uma vez, professor Jorge Magalhães, tudo massa? Hoje a gente vai trazer um novo assunto aí para vocês, cartografia. Cartografia é um assunto que não cai com tanta frequência no Enem, mas quando ele costuma cair, ele cai bem. Ele cai de formas cada vez mais variadas. No último Enem, por exemplo, caiu sobre a importância da cartografia, a serventia da cartografia no cotidiano e etc. Tá? Então a cartografia, ela cada vez mais aí na prova do Enem, ela vem sendo uma caixinha de surpresas. Cada vez menos mapas, mais contextos e tal, mas é sempre muito importante a gente estar frisando aí, tá? Já começo a dar aula aqui, eu digo uma coisa para você. Qualquer dúvida, manda aí aqui embaixo, que a gente vai dar um jeitinho de responder mais na frente. Massa? Então vamos lá. Cartografia. O desenvolvimento da cartografia. A cartografia no século XVI, com o início das grandes navegações empreendidas pelos europeus, que a cartografia apresenta um grande desenvolvimento. Então se liga. Durante as grandes navegações, século XV e do século XVI, era necessário, cada vez mais, métodos que garantissem a segurança da travessia no oceano. Até porque, até pouco tempo atrás, não se tinha ideia que o oceano, que existia massas continentais pós o Oceano Atlântico, por exemplo. Existia o mito de que, após o oceano, existia um grande abismo, e nesse abismo você ia cair num buraco sem fim e tal. E isso aí foi caindo por terra no decorrer do tempo. Então, ainda assim, depois da descoberta de outros continentes, atravessar o continente ainda era algo muito complicado. Por quê? Não se tinha técnicas o suficiente. Se tinham barcos de madeira que não eram tão bem elaborados quanto os de hoje em dia. Mas para qual direção nós iríamos? Já não existiam ferramentas que pudessem nos guiar. Até porque, venhamos e convenhamos, né, amiguinho? Na época não existia GPS. Né? Hoje em dia, ninguém se perde por GPS. Ainda assim tem gente que se perde, mas tudo bem. Então foi buscando desenvolver as formas de se localizar. E a cartografia ela vai ter muito ganho com isso. O desenvolvimento das técnicas cartográficas, como por exemplo, a utilização do astrolábio. Astrolábio é essa ferramentazinha que está aqui embaixo. O astrolábio, ele era uma ferramenta utilizada para se guiar no oceano através das estrelas. Se fazia uma espécie de compasso em que se colocava, e dependendo da quantidade de graus que você tivesse, o astrolábio ele estaria, como é que eu posso dizer? Ele estaria numa posição certa, você estaria saindo da rota ou voltando da rota, tá? Então, voltando. Mapas com mais rigor conduziram ao aumento da segurança, do sucesso das explorações e as viagens realizadas por diferentes exploradores. Então, observem, os mapas eles vão chegar para revolucionar a cartografia, onde será muito difícil se localizar, de navegar. Com os mapas, tudo isso vai ficando mais fácil. É também graças a esses mapas que vai ter uma grande intensificação dos primeiros movimentos de globalização. Veja como a cartografia ela é ampla. A cartografia ela vem na produção de mapas, mas ela também está ligada na globalização. Com a cartografia, cada vez mais as rotas elas serão facilitadas, as viagens elas vão ficando cada vez mais curtas, porque as expedições elas não vão estar se perdendo como em outro momento se perderiam. Então a cartografia ela veio para cada vez mais trazer esse indício de globalização que hoje a gente conhece aí de forma gigantesca, tá? O espaço geográfico e sua representação ao longo do tempo. É importante a gente identificar que vocês sabem o conceito de espaço geográfico. Espaço geográfico, ele será a relação do ser humano com a natureza. Uma inter-relação entre os dois. Logo, se a gente for parar para observar o espaço geográfico, nós vamos perceber que a cartografia, que o auxílio da cartografia com a produção de mapas, ela será a melhor maneira de uma análise do espaço geográfico. Até porque, a gente for parar para comparar, a cartografia, os mapas, eles serão
Eles têm um leque de possibilidades. Através dos mapas, a gente pode fazer um mapa de tudo que seja tema. A gente pode fazer um mapa de população, a gente pode fazer um mapa de cidades, a gente pode fazer um mapa político de fronteira, a gente pode fazer um mapa de relevo, de clima, a gente pode fazer um mapa de tudo. A gente pode fazer um mapa sobre fã de Naruto. Fã de Naruto. Quantos fãs de Naruto tem pelo Brasil? Quantos são espalhados aí pelas grandes cidades? Fazer um mapa populacional dos fãs de Naruto. Uma banda que vai vir fazer turnê aqui no Brasil. Guns N' Roses vai vir fazer turnê em setembro no Brasil. Quantos fãs de Guns N' Roses tem pelo Brasil e aonde eles estão espalhados? Um mapa você pode fazer tudo isso. Então veja, eu estava falando de um mapa populacional, um mapa físico, falando um mapa populacional de um tema, de um anime e de uma banda. Então veja como o mapa ele encaixa tudo. O mapa ele é bastante abrangente. Mas é assim desde sempre? Não. Os primeiros mapas elaborados por civilizações antigas eram construídos em madeira, argila ou pedra e representavam pequenas localidades ou lugares. Os mapas em papel só começaram a ser utilizados na Europa no século XII. As primeiras representações gráficas do planeta foram confeccionadas na Europa em meados do século XVI. Então veja quanto tempo isso faz, tá? E os mapas, eles tinham uma importantíssima finalidade. Além de se localizar no espaço, esses mapas eles também traziam a gestão de um território. Imagina um reino. Vamos colocar Portugal, no qual colonizou o Brasil. Portugal, ele tinha a sua metrópole em Portugal, obviamente, e tinha a colônia no Brasil. O Brasil era muito grande, tanto que Portugal ele não tinha noção de quão grande era o Brasil. O rei, até então não vindo para cá, ele não tinha a possibilidade de conhecer a totalidade desse território, mas ele tinha interesse sobre esse território. Qual a alternativa? Exploradores, descrição dessas terras e mapear essas terras. Então veja, além de um mapa ele servir como localização, ele também vai servir como gestão territorial. E hoje quem faz isso muito bem no Brasil, quem foi, infelizmente, por muitas vezes vem sendo negligenciado, é o nosso querido IBGE. Tá? Para a gente sair um pouco do contexto de mapas e entrar na parte dos mapas a fundo, a gente precisa ter dois conceitos que vocês podem ver aí na tela. O conceito de latitude e o conceito de longitude. Antes disso, o conceito de paralelo e os conceitos de meridiano. Imagina na sua cabeça um plano cartesiano. Plano cartesiano matemático. Imagina, você vai dividir ele em 4 partes iguais. Você vai ver que tem a parte de cima, você vai ver que tem a parte de baixo, você vai ver que tem a parte do lado direito e a parte do lado esquerdo. A mesma coisa funciona com o globo terrestre. O globo terrestre será dividido em uma porção norte e a porção sul, e a porção leste e porção oeste. Observe nessa primeira figura aqui, no canto esquerdo da tela. Os paralelos, divididos em hemisfério norte e hemisfério sul. Paralelos são linhas imaginárias horizontais e tem como sua principal linha a linha zero, que vai dividir o planeta em norte e sul, a linha do Equador. Esses paralelos eles também terão os trópicos de Capricórnio a sul e o trópico de Câncer a norte, em mais ou menos 33 graus. Além disso, vai ter as linhas dos ciclos polares árticos a norte e antártico no sul. Sim, professor. E aquela outra ali? Os meridianos. O meridiano, ele diferente do paralelo que vai dividir a Terra em norte e sul e tem sua linha imaginária. Isso tem sua linha imaginária 0, o Equador, e vai de 0 a 90, tanto para norte quanto para sul. Os meridianos, ele vai ter também uma linha imaginária do 0
Porém, vai ser o Equador? Não. Vai ser o meridiano de Greenwich, que ele passa ali por Londres. E também diferente dos paralelos, os meridianos eles não vão de 0 a 90. Eles vão de 0 a 180. Tá? Então, passando, vai ter essas duas divisões. Os paralelos. Os paralelos, como eu já disse, eles são linhas imaginárias e eles vão ter uma função muito importante para o nosso planeta. Eles vão fazer a divisão climática do nosso planeta. Vocês já ouviram falar em zona equatorial, zona tropical, temperada, zona polar? Quem vai diferenciar são esses paralelos. Vocês podem perceber na imagem em que vai existir a linha do Equador, que será o grau 0. Vocês podem perceber que do grau 33, tanto para norte quanto para sul, vai ser a linha tropical entre os trópicos. Depois a verde, que vai em torno de 33 até 66 graus, tanto norte quanto sul, as linhas temperadas. E por último, de mais ou menos 66 graus a 90, as linhas polares. Mas, professor, por que se tem essa divisão climática? Vocês podem observar que a linha do Equador ela vai ser o meio, entre aspas, o meio do planeta. Ela será a parte em que terá maior incidência de luz solar. Por ter maior incidência de luz solar, automaticamente será mais quente. Então, se o Equador é a parte do planeta que tem a maior incidência de luz solar, os polos serão automaticamente a que tem menos, serão as partes mais frias. Mas isso vai ficar lá para a aula de climatologia, tá? O que eu quero trazer para vocês é o seguinte. Os paralelos, que vão tanto de norte quanto para sul, essas linhas imaginárias, dentro da cartografia, elas serão chamadas de latitudes. E elas vão tanto de 0 a 90 para norte, quanto de 0 a 90 para sul. Com elas, será possível localizar uma coordenada geográfica. Por exemplo, se eu quero achar um ponto no planeta, eu posso determinar de um grau de 0 a 90, em que 60 graus a norte, em 30 graus a norte, eu estarei nos Estados Unidos, como tem aí na imagem. Então, as latitudes, elas vão nos trazer pontos de norte para sul. Diferente das longitudes, que elas nos trarão pontos de leste a oeste, de 0 a 160 graus. Tá? E qual é a função primordial das longitudes? Dos meridianos? Fazer a divisão dos fusos horários. Lá na frente, vocês vão ver que cada intervalo de linha dessa que está na tela corresponde a um fuso, tá? Mas isso fica só, por enquanto, na teoria. Lá na frente, a gente vai trazer uma questão só para você fixar bem. Norte, sul, leste, oeste. Sempre trazendo aí o globo terrestre. Os paralelos, que vão nos delimitar as longitudes, vão de 0 a 90, tanto para norte quanto para sul. Os meridianos, que vão nos determinar as longitudes, vai de leste para oeste, 180, 180. Como o nosso planeta, pelo menos a nível de cálculo aqui, ela é uma circunferência, 180 mais 180, 360. Tá? Os mapas propriamente ditos. Os mapas, depois dessa introdução, os mapas, eles, como eu já disse, é uma grande forma de representação do espaço geográfico. Porém, para dizermos o mapa para ser mapa, ele precisa ter alguns aspectos. E aqui estão alguns deles. Por exemplo, o título. O título, ele vai identificar o tema de um mapa. O título, ele vai trazer se o mapa ele é político, se o mapa é demográfico, se o mapa é um mapa físico, de clima, de relevo, de vegetação. Então, o título, ele vai ser ali a primeira informação que você vai ter do mapa. O título, ele vai ser ali, ó. Pá, o mapa é sobre o quê? Tá ali o título. Quando você vai ver uma reportagem, você vai no título. Quando você vai ver uma matéria e tal, você vai no título. Você vai ler um texto, você vai no título. Você vai no enunciado de uma questão, a primeira informação é o título. O título é o que é uma espécie de resumo
do que é aquele mapa. O segundo aspecto será a legenda. Vocês podem observar em vários mapas em que os mapas eles têm algumas pequenas figuras, eles têm algumas cores. Só que como eu vou saber o que são determinadas cores se não tiver informação nenhuma? Se vocês observarem esse mapa aqui, esse mapa ele é da Rede de Transportes do Estado do Ceará, de 2009. Como é que eu sei isso? O título. Vocês podem observar que esse mapa ele tem algumas linhas vermelhas, que esse mapa tem algumas linhas pretas. Vocês podem observar que tem alguns aviões. Vocês podem observar o desenho de aviões. Vocês podem observar que tem alguns rios, mais ou menos rios. Mas como eu sei, por exemplo, o que é essa linha vermelha? Como eu sei o que é essa linha preta? Como eu sei que esse mapa, que esses aviões, eles são realmente aeroportos? Através desse quadradinho pequeno que está aí na tela, ó, embaixo do mapa, através da legenda. Então, a legenda ela será o glossário. A legenda ela será uma espécie de dicionário que vai nos mostrar ali o que são cada um daqueles aspectos que estará presente no mapa. O terceiro ponto, e talvez um dos mais importantes, a orientação. O que é a orientação? A orientação é o indicativo de norte, sul, leste, oeste. Ela sempre vai nos indicar. Por quê? Não necessariamente a parte de cima de um mapa ela será norte e a parte de baixo do mapa ela será sul, como a gente viu aqui. Não necessariamente essa parte de cima ela será norte. E se esse mapa estiver invertido? Ele está errado? Não. A gente que foi condicionado a observar ele da forma que ele está aqui. Então, é necessário ter a orientação para saber onde é que está norte, onde é que está sul, leste ou oeste. E a orientação que a gente fala é essa daqui, através da rosa dos ventos. A rosa dos ventos ela vai trazer três pontos importantes. Os pontos cardeais, que são os principais pontos, norte, sul, leste, oeste. Ela vai trazer os pontos colaterais, que estarão entre os pontos cardeais. Por exemplo, de norte para leste será o quê? Nordeste. De norte para oeste, noroeste. De leste para sudeste, sudeste. E de sul para oeste, sudoeste. Além desses pontos colaterais, teremos também os pontos subcolaterais, que eles estarão sempre entre um ponto cardeal e um ponto colateral. Que, por exemplo, entre norte e nordeste, nordeste. Entre nordeste e leste, leste, nordeste. E assim sucessivamente, tá? O que a prova costuma apegar vocês? Temos ideia que leste é onde o sol nasce. Pelo menos a nossa referência é essa. Oeste é onde o sol se põe. Então, a prova ela pode trazer não o nome leste, ela pode trazer nascente, ela pode trazer poente. Em leste, a prova ela pode não trazer nem leste nem nascente. Ela pode trazer oriente. Porque se a gente for observar aqui no nosso planeta, deixa eu ver, achar aqui aqui no nosso planeta, no nosso planisfério, a gente vai ver que a porção leste do nosso planeta será a porção oriental. É por isso, por exemplo, que quem nasce no Japão, na China, Coreia, etc., é de descendência oriental. Tá certo? Já o oeste, a prova pode trazer como ocidente. Então tem que se ligar nessa nomenclatura, tá? Além do que, a prova ela pode trazer norte, não como norte. A prova pode trazer norte como setentrional e pode trazer sul como meridional. Além do que, ainda pode trazer norte como austral e sul como boreal. Tá? Beleza?
Ao contrário, tá? Desculpa. Confundi. Além disso, vão existir outros dois aspectos importantes dentro dos mapas. O conceito de escala e o da fonte. Observem bem. Imaginem o mapa, deixa eu ver, aqui. Esse mapa político do Brasil que está no canto esquerdo da tela. Imaginem esse mapa. Aqui é o mapa do Brasil. O Brasil tem mais de 8 milhões de quilômetros quadrados. Tá? Para ele caber aqui nessa tela, quantas vezes ele foi subtraído, quantas vezes ele foi diminuído para se chegar nessa projeção? Milhares de vezes, tendo em vista que aqui é uma TV, e o Brasil ele tem uma dimensão continental de mais de 8 milhões de quilômetros quadrados. Logo, ele vai ser reduzido significativamente. Quem é que vai dar conta dessa subtração? A escala. A escala ela vai apontar quantas vezes o mapa ele foi subtraído para representar a realidade. E se vocês observarem aqui nesse mapa, vou trazer para esse mapa físico da América do Sul, vocês podem ver que debaixo da Rosa dos Ventos e ao lado da legenda, vocês vão ver uma barra. Essa barra é o que a gente chama de escala gráfica. Essa escala gráfica, ela vai nos mostrar a proporção daquele tamanho para a realidade. Imagina, vai depender da tela de vocês, dependendo do tamanho da tela. Vocês vão ver que está ali de 0 a 400, de 400 a 800 quilômetros. Vamos supor que isso seja 1 centímetro. 1 centímetro um centímetro nesse mapa corresponde a 400 quilômetros. Então, se você colocar uma régua em uma localidade desse mapa e você traçar um ponto com 1 centímetro de reta, aquela reta ali corresponderá a 400 quilômetros. Tá certo? Então, veja, essa linha ela fará a diferença da distância real, que ela está aqui em quilômetros, da distância gráfica, que ela estará em centímetros. Então, 1 centímetro nesse mapa, ele representará 400 quilômetros. E é uma exigência que todos os mapas tenham essa escala. Porque como que eu vou saber o tamanho da área trabalhada se eu não tenho um número para poder calcular? Tá? E por último, não menos importante, também muito importante para a cartografia, para os mapas, é a fonte. O que é a fonte? É a referência. É de onde foram extraídos esses dados para produzir o mapa. Eu fiz esse mapa, certo? Baseado em quê? Qual foi a fonte que eu extraí essa informação? Então, essa fonte ela vai dar a fidedignidade, ela vai dar a veracidade da informação que tem no mapa. Então, é muito importante. Tendo em vista que, hoje em dia, informações circulam por internet e que muita gente acredita que essas informações não são verídicas. Tá? Então, é muito importante, tanto nos mapas como em tudo, é muito importante a conferência das fontes. Certo? Então, dando continuidade, a gente vai ver alguns tipos de mapa. Como eu já mostrei aqui, o primeiro, um mapa político. O que seria um mapa político? Um mapa político ele seria um mapa de fronteira, divisa ou limite. Geralmente, de um país para o outro, as fronteiras, de um estado para o outro, a divisa, de um município para o outro, o limite. E é importante você pegar essa nomenclatura, fera. De um país para o outro é uma fronteira. De um estado para o outro é uma divisa. E de um município para o outro é um limite. Tá? É importante pegar essa nomenclatura. Além dos mapas políticos, que são os mapas de fronteira, divisas ou limites, teremos os mapas físicos. Esses mapas físicos eles terão vários elementos da realidade
natural, o espaço natural. Então, serão mapas que terão aspectos de clima, de relevo, de vegetação, de biodiversidade, de solo. Observem esse mapa. Esse mapa, ele nada mais é do que um mapa de relevo, um mapa de altimetria. Se vocês forem parar para analisar aí, vocês vão ver em escala de cores que a legenda está nos mostrando que a parte mais escura é a parte mais alta e as partes mais claras são as partes mais baixas. Só a gente aí observar na legenda. Além dos mapas físicos, a gente vai ter, por exemplo, os mapas históricos. Esse mapa, por exemplo, para quem é do Rio de Janeiro, está aí conhecendo um pouco aí da sua cidade nos anos de... Poxa, infelizmente não tem aqui a datação dele, mas são mapas que hoje eles já trazem um pouco diferente, já são formatos, são feitos um pouco diferentes, mas vocês podem perceber que é um mapa que eles vão possuir desenhos bem rudimentares. Mais ao lado, os mapas populacionais, que esses mapas eles vão trazer a distribuição espacial da população sobre um território, ou até do mundo inteiro, como está mostrando esse mapa. Vocês podem observar que as partes mais escuras elas serão onde terá uma maior densidade demográfica e as partes mais claras onde tem uma menor ou até zero a densidade demográfica. Vocês podem até observar o Brasil, um pouco aí a costa brasileira, observando esse mapa, em que a população brasileira ela se concentra de uma forma constante no litoral. Seguindo, teremos plantas. O que serão plantas? Elas vão representar uma dimensão reduzida, então não terá uma escala tão grande quanto a do mapa, será menor, será reduzido, pegará um bairro, algumas ruas, certo? E o croquis, ou um esboço, que são as primeiras menções na hora de produzir um mapa, tá? Então, seguindo. Falamos de mapa, fizemos a introdução sobre paralelos, meridianos, latitude e longitude. Só que vamos falar um pouco da representação dos mapas. Nós conhecemos o nosso planeta, nós por muitas vezes escutamos que ele é uma bola. Não necessariamente seria isso. A representação que nós temos seria essa daqui, a do globo terrestre, que é uma representação tridimensional, que é uma representação que ela tenta buscar de forma mais fidedigna o nosso planeta. Só que nós teremos essa representação de forma plana, que é o que a gente chama de planisfério. Não é porque é planisfério que a Terra é plana não, viu? Se oriente. O planisfério. Veja, nós pegamos, entre aspas, uma bola e projetamos ela num plano. Isso já não seria possível, porque se você for pegar uma bola no plano, você vai ver que ela não se encaixaria bem num plano, tá? Agora imagina projetar esse formato num plano. A Terra, ela não é redonda. A Terra, ela não é uma bola. A Terra, ela tem um formato peculiar. A Terra, ela tem um formato próprio. Não é aquela regra que a gente aprendeu que a Terra, ela é redonda e achatada nos polos. Não necessariamente. A Terra, ela tem vários achatamentos em toda a sua circunferência. É um formato único. É o que a gente chama de geóide, que é o que vocês estão vendo aí na tela. Agora imagina conseguir projetar um plano através desse formato. É praticamente impossível. Hoje em dia se estuda formas, cada vez mais os engenheiros cartográficos estudam formas de tentar trazer essas projeções, mas que é um desafio constante, tá? E com isso vão existir algumas formas de projeções cartográficas, tá? Antes, durante a história, vão haver alguns tipos de projeção. A primeira delas é o que se chama projeção de Mercator. Essa projeção ela foi elaborada ali entre o século XV e o século XVI
o Mercator, que vai estabelecer ali a primeira projeção do mapa mundi. Vocês podem observar que essa projeção ela coloca a Europa no centro do planeta. Mas a Europa ela está no centro do planeta, meu fera? É óbvio que não. A Europa está aqui no centro do planeta por uma questão ideológica. Nesse contexto, a Europa, ela de fato, de uma forma social e econômica, ela estava no centro do mundo, colonizando, por exemplo, as Américas. Tá? Então, a Europa era uma sociedade altamente desenvolvida em relação às outras. Até porque ela era ela que estava elaborando a cartografia. Então, com isso, por uma questão ideológica, a Europa ela vai estar no centro do planeta. Isso é o que se chama do mapa eurocêntrico. Tá? Mas sobre a projeção. Essa projeção ela foi feita de forma cilíndrica. Observem. Coloca-se, entre aspas, né, a circunferência em um cilindro. Vocês podem observar que no meio dessa bola, o cilindro ele toca perfeitamente. Mas se vocês observarem tanto em cima quanto embaixo, o cilindro ele não vai tocar, vai gerar um espaço. E esse espaço ele vai acarretar em distorções que traz o mapa. Se a gente observar aqui a projeção do Mercator, ele vai esticar essas partes onde onde o cilindro ele não toca, fazendo com que as porções do hemisfério norte elas fiquem maiores. Tá certo? Uma contrapartida a essa projeção foi feita no século XX, que é a projeção de Peter. Também uma projeção cilíndrica que apresenta um contorno de continentes de maneira alongada nos hemisférios norte e nos hemisférios sul, deixando a Terra na parte central, em uma posição ali, a África por ali. Então, a moral da história: as partes norte e as partes sul, elas serão esticadas e as partes centrais, elas serão contidas. Tá certo? E outra questão que se traz aqui na parte desse mapa é essa projeção. Também uma projeção de Peter. E ela está feita de cabeça para baixo. Gente, isso daqui está errado? Isso daqui não está errado. Isso daqui está certo. Quem foi que disse que o certo é um mapa para cima? Não existe isso. A gente está falando de uma circunferência. E essa circunferência, ela vai fazer movimentos. Então, não necessariamente cima e embaixo está certo ou errado. Ambos estão certos. Porém, tradicionalmente, essa projeção é a projeção que mais se cobra em provas vestibulares e a projeção que a gente mais vê. Tá? Vão existir 3 tipos de formas de projeção. A gente falou da projeção cilíndrica. Essa projeção cilíndrica, ela tende a atender a questão do planisfério e que ela tem alguns detalhes, ela tem alguns problemas. As partes, tanto o norte quanto o sul do globo, eles não tocam no cilindro, faz com que gerem distorções. Isso vai fazer com que as partes, tanto a norte quanto a sul, serão esticadas. Se a gente for parar para ver aqui a projeção de Mercator mais uma vez, observa a Antártida. Aqui, na parte de baixo do mapa. Olha como a Antártida está grande. A Antártida ela não é tão grande assim. A Antártida está próximo do tamanho da Rússia. E ela é pequena. Olha a Groenlândia. A Groenlândia é um pequeno território que pertence à Noruega. Mas, poxa, nessa projeção a Groenlândia está maior do que o Brasil, que é o 5º maior país em extensão territorial do mundo. Então, tem algum problema aí, não é verdade? Isso justamente por causa do cilindro. As partes, tanto ao extremo norte quanto ao extremo sul, não tocam no cilindro, fazendo com que sejam esticadas. Para projeções maiores, ainda terão as projeções azimutais, que elas contemplarão a parte dos polos, inclusive o nome está trocado, onde está azimutal, ela troque elas com a cilíndrica, tá? Essa projeção azimutal, ela tende a projetar aí a parte mais
polar. Inclusive, essa projeção é a projeção do símbolo da ONU, que inclusive isso já foi uma questão de prova. E também a projeção cônica. Essa projeção cônica ela é eficiente na projeção de uma determinada parcela de um continente, como vocês estão vendo aí a parte da América do Norte. E ela tende a ter uma pequena distorção apenas na parte mais acima. Tá? E a cartografia com isso, a cartografia ela vem buscando cada vez mais inovações, tecnologias que venham nos proporcionar uma melhor localização, uma melhor gestão de território, uma melhor gestão militar. A cartografia ela também é um instrumento militar. A gente pode observar que no período da Guerra Fria teve a corrida espacial. A corrida espacial, uma das utilidades da corrida espacial foi conseguir fazer um monitoramento do espaço. E quem tivesse um monitoramento do espaço teria uma grande vantagem em poderio militar. Imagina você poder observar o seu inimigo de cima. No contexto da guerra da Ucrânia, que está ocorrendo nesse exato momento, como as forças ucranianas elas conseguem identificar onde estão os comboios russos através de observatórios do espaço, fotografias, filmagens de países aliados. Então a cartografia ela vem buscando cada vez mais inovar, venham buscando cada vez mais tecnologias que venham a facilitar nesses aspectos. Fotografias aéreas serão um exemplo para determinar, por exemplo, uma área de agricultura, um monitoramento ambiental. Teremos o sistema de informação geográfico. O que seria o sistema de informação geográfico? É o resultado de um conjunto de informações que envolvem mapas digitais processados com o auxílio do GPS, obviamente, e um banco de dados informatizado, que permite correlacionar, analisar diversas informações sobre o espaço geográfico. Então imagina, tu tá no mapa, tu tem um mapa. Esse mapa tu só vai ter a parte gráfica, a legenda e tudo mais. Tu não tem outros aspectos. Mas imagina tu chegar no teu celular, colocar no Maps e tu procura a sede do Acelere no Enem aí no Google. Pesquisou. Pá, vai ter a localização. Ele vai te mostrar a localização. Mas além de te mostrar a localização, ele também vai trazer número de telefone, site, vai trazer aí pessoas comentando, avaliações de pessoas sobre... E tudo isso está dentro do sistema de informações geográfico. A cartografia, ela não simplesmente, ela hoje só representa, ela também traz informações, além de quantitativas, ela também traz informações qualitativas sobre determinada área. Se você hoje quiser saber se um comércio está aberto ou fechado, você vai lá e digita na internet e ele vai dizer, olha que abre, olha que fecha, amanhã. Ainda pode trazer o catálogo. Tudo isso através de um mapa. Beleza? E além disso, o GPS. O GPS, que é uma das maiores invenções da humanidade. O GPS, que significa o Sistema de Posicionamento Global, é um sistema de navegação por satélite através de um aparelho móvel que envia informações sobre orientação. Graças ao GPS que a gente deixou de utilizar instrumentos como a bússola, como o astrolábio. É graças ao GPS, por exemplo, que hoje as pessoas dificilmente se perdem. Ainda tem um ou outro que vai se perder e tal, mas geralmente as pessoas costumam hoje não se perder. É graças ao GPS também que existem aplicativos de entrega de comida, é graças ao GPS que existem aplicativos de locomoção de pessoas como Uber 99, etc. Tá? E partindo aqui para o gancho, né? Finalização da aula, em termos de conteúdo, vai ter o último conteúdo aqui que será abordado e que é um conteúdo que costuma cair. Então, te liga aí, que é o conteúdo de fusos horários. Lembra quando eu falei dos meridianos e que o meridiano 0 era o meridiano de Greenwich e que esses meridianos eles iam tanto de 180 a leste quanto 180 a oeste, formando 360, né? Olha eles aqui.
Vocês podem observar o meridiano de Greenwich na parte mais embaixo e vocês podem observar o que se chama a linha internacional de data, que é o encontro dos 180 graus, tanto de leste quanto para oeste. Tá? Observem, de 0 a 180. Observem que a cada 15 graus será uma linha diferente. Raciocinem comigo. O nosso planeta ele tem um movimento chamado movimento de rotação. Esse movimento de rotação ele leva 23 horas e 56 minutos para ser concluído. A nível do cálculo, esse movimento ele tem 24 horas. E a nossa circunferência, ela tem 360 graus. Bora fazer uma divisão? 360 dividido por 24 dividido por 360. Vai dar quanto? 15. Isso quer dizer que a Terra ela faz um giro de 24 horas e esse giro é o giro de 360 graus. Então, se eu for dividir os 360, vai dar 15. Isso quer dizer que a cada 15 graus eu terei uma hora diferente, tanto para leste quanto para oeste. Isso quer dizer que eu não fiz a divisão dos 360 por 24, então eu terei 24 fusos. Então eu terei 24 horas diferentes em cada ponto do planeta, graças a esse movimento aqui, o movimento de rotação. Agora se liguem. Lembra que eu falei que o Sol ele nasce no leste? Não é isso? Nasce no leste. E se põe onde? No oeste. Não foi? Automaticamente será dia primeiro no leste ou no oeste? No leste. Então, toda vez que nós olharmos o mapa, o leste ele sempre terá uma hora mais adiantada do que o oeste. Então, no Oriente, trabalhando aquelas nomenclaturas que a gente pegou mais cedo, no Oriente, o Oriente ele sempre terá uma hora mais avançada que no Ocidente. É por isso, por exemplo, que chamam o Japão da Terra do Sol Nascente. Inclusive, a bandeira do Japão é a representação de um Sol. Então, sempre, no leste, sempre será mais horas do que no oeste. E seria mais ou menos essa representação aqui, em que teremos o meridiano de Greenwich no grau 0 e que teremos a leste mais horas e a oeste menos horas. Façam o seguinte raciocínio. Vamos imaginar um fuso, ele é igual a 15 graus. E um fuso, ele é igual a 1 hora. Cada fuso do nosso planeta é 1 hora diferente. Então, a cada 15 graus será 1 hora diferente. Se é 15 graus para leste, como o Sol vem de lá, o Sol ele nasce a leste, será mais 1 hora. E para oeste será menos 1 hora. Cada fuso é igual a 1 hora, certo? Então, sempre, de uma forma bem pedagógica, sempre que estivermos a leste do meridiano de Greenwich, teremos 1 hora a mais, e sempre que tivermos a oeste do meridiano de Greenwich, teremos 1 hora a menos, tá? E é o que geralmente as provas eles costumam cobrar assim. Observem a questão. Observe o mapa e responda a questão adiante. Considerando os horários de verão locais, as coordenadas geográficas do mapa permitem deduzir que uma competição esportiva ocorre em Sydney às 16 horas. Seja assistida ao vivo em Nova York às... Aí vocês observem bem aí o mapa. Sydney ele vai estar no grau 100 e... Rapidinho.
Sydney ele vai estar no grau 150, certo? E Nova York? Se a gente for parar para observar aqui, Nova York. 15, 30, 45, 60. Nova York vai estar aí mais ou menos a 60 graus. Como é que a gente vai fazer a identificação desses pontos? Se a gente for calcular, Sydney ele vai estar onde? Leste ou oeste? Sydney vai estar a leste. E Nova York estará a oeste. Então é só fazermos a contagem da diferença de graus entre eles. Se Sydney está a leste, Sydney terá uma hora mais avançada. Como está aqui, Sydney está às 16 horas. E se Nova York está a oeste, Nova York terá uma hora mais, será mais cedo. Qual seria o gabarito? A letra D. 1 hora. Porque se a gente for contar, se vocês forem parar para observar aí na aula, quantos graus tem de Sydney até Nova York, a gente vai ter aí 15 fusos distintos. Uma diferença de 15 fusos. É só vocês contarem no dedo, saírem marcando. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vocês vão ver que são 15 fusos. Como sai de leste para oeste, vai diminuindo. Como vai diminuindo, 15 fusos de 16, 15 fusos chega em 1. Gabarito, a letra D. Talvez tenha ficado pequeno. Então trago aí outra imagem, outra questão aí, que não tenha necessariamente uma imagem e que seja apenas enunciado. Que talvez tenha ficado um pouquinho pequeno aí para vocês observarem. E a questão diz assim: na final da Copa do Mundo de 2014, fatídica Copa do Mundo que o Brasil levou um balaço da Alemanha, 7-1, entre Alemanha e Argentina, ocorreu no Maracanã, às 16 horas, no horário de Brasília. Em que horário os torcedores da Alemanha assistiram esse jogo em Berlim? Então, observa, a gente aqui tem que ter uma noção do mapa mundi. A gente sabe que o Brasil ele está a oeste e Berlim ele está a leste. Então, as horas elas não diminuem, elas aumentam, tá? Inclusive, ele traz aqui as zonas cartográficas de -3 para +1. Então, se sai de oeste para leste, as horas elas aumentam. Então, vamos calcular. Está em -3, 16 horas. -2, -1, 0, +1. Quantas diferenças de fuso? 4. Gabarito, 20 horas. Tá certo? Então, veja, é apenas uma questão de contar os dedos. Se o -3 ele é 16, -2 ele será o quê? 17. -1 ele será o quê? 18. 0 ele será o quê? 19. +1 será o quê? 20. 20 horas. Gabarito letra C. Fuso horário não é difícil, mas fuso horário ele confunde. Então é sempre importante que vocês terem na cabeça que um fuso é igual a 15 graus. 15 graus é igual a 1 hora. Então, um fuso é igual a 1 hora, que é igual a 15 graus. Sempre coloquem isso na cabeça de vocês. Fórmula básica. Leste aumenta 1 hora, oeste diminui 1 hora. A quem? De Greenwich. Então, do Brasil para a Europa, como foi o exemplo da questão, eu estou saindo de oeste e indo para leste, eu aumento. Se fosse da Europa para o Brasil, eu sairia de leste indo para oeste, eu diminuiria. Beleza? Sempre se atinar nisso. E uma última questão, que já não está mais na parte dos fusos horários, que seria essa questão aqui. Essa questão ela está direcionada à questão da rede de coordenadas geográficas. Lembra do que eu falei da relação norte, sul, leste, oeste?
É basicamente isso. A questão fala assim: com base na figura a seguir, assinale a alternativa correta. Coordenadas geográficas do globo terrestre. Bora lá. O ponto B situa-se no paralelo 40 graus norte e 80 graus oeste de Greenwich. Inclusive, leste de Greenwich, desculpa. Inclusive, acredito que a visualização vai ser um pouquinho difícil para vocês. Então, vou trazer logo aqui o gabarito, tá? Para ser... que é complicado. Pode ser um pouquinho complicado para vocês observarem essa questão. A questão gabarito certo é a letra B, que ela fala que o ponto C, que está localizado mais aqui embaixo, ele se situa a 20 graus de latitude sul. Talvez vocês não consigam observar que está em 20 graus, mas vocês vão ver que o ponto C ele estará abaixo da linha do Equador. Beleza. E vão ver que o ponto C ele também estará a 40 graus de longitude oeste. Isso quer dizer que ele está a oeste de quem? De Greenwich. Observe essa linha mais escura de forma vertical no mapa. É a linha de Greenwich, é o grau zero. Então, se ele está a oeste de Greenwich, também bate aqui com o nosso gabarito. Infelizmente, a gente não conseguiu fazer a comparação entre os graus, porque a resolução da imagem não fica muito bacana, tá? Então é isso, meu fera. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, coloca aí pra gente responder, tá? A gente tá aqui à disposição para ajudar vocês. Beleza? Valeu, galera. Tchau, tchau. Até a próxima.